No final do mês de julho, os Estados Unidos colocaram uma taxa sobre as transações entre os dois países, entre Brasil e Estados Unidos. E nós aqui no IBESP realizamos uma pesquisa para entender na cabeça dos brasileiros quem eles acham que é o culpado, o principal culpado por ter acontecido esse episódio. E segundo ponto, se foi uma atuação dos Estados Unidos, foi uma atuação econômica e comercial ou se foi ali uma atuação política. E eu vou apresentar para vocês agora rapidamente esse estudo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP. Estou hoje aqui gravando a pesquisa que nós fizemos entre os dias 1, 2 e 3, agora do mês de agosto, com 2 pontos rápidos aqui que eu quero passar para vocês. O primeiro ponto, nós quisemos entender ali se as pessoas, os brasileiros, entendem que essa tomada de atitude do governo americano foi uma atitude visando pontos comerciais e econômicos ou se foi uma atitude estritamente política. E nós temos ali na página 4 do nosso estudo que 29,7% entende que foi uma atitude comercial, focando muito ali na questão econômica e comercial nessa relação Brasil e Estados Unidos, contra 60% que entende que foi uma atitude tomada por medidas políticas. Então, se a gente tem algum comentário na televisão, na rádio ou nas pessoas dizendo os Estados Unidos quis taxar o Brasil porque hoje o Brasil cobra mais impostos, tal, na cabeça da maioria, da grande maioria dos brasileiros, não. Essa atitude foi tomada realmente por motivos políticos. Isso é que eu quero chamar atenção porque às vezes a gente assiste algum comentário em televisão falando de comércio, me parece que as pessoas não perceberam que foi uma atitude realmente mais política. E na cabeça dos brasileiros, essa atitude sim é política. Então, eu vou pular aqui os dados de microtarget, o que pensa o homem, a mulher, que para mim não é tão relevante aqui. Eu quero chamar a atenção que tanto os eleitores de Lula no segundo turno de 2022 como os eleitores de Bolsonaro, os dois ficam em torno entre 20% e 30% dizendo que é comercial, entre 58% e 66% dizendo que é uma medida política. Então, essa narrativa de questão de que foi uma medida econômica, na cabeça dos brasileiros, isso acabou não funcionando. E depois nós perguntamos de maneira muito direta, olha, houve essa taxação, você acha que teve algum culpado? Sim ou não? Eu acho que sim. Quem você acha que é o maior culpado? E por que nós fizemos esse questionamento? Porque me parece que a gente começa a perceber que tinha ali uma narrativa que Eduardo Bolsonaro, o deputado que está nos Estados Unidos, que pode ter sido Jair Bolsonaro ou alguma coisa assim, quem as pessoas que estão ali conversando entendem que são os maiores culpados por essa taxação, por ter vindo pelo Brasil sofrer essa taxação pelos americanos. 25,3% culpa diretamente a figura do presidente Lula. Em segundo ponto, com 19,9%, a figura de Donald Trump. Depois, 16,4% diz que não sabe, e aí vem 11,5% com Jair Bolsonaro. Me chama a atenção que Eduardo Bolsonaro aparece, mas aparece numa situação que não é tão assim, tão grande, né? 2,6% apenas culpa Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, realmente à frente de toda essa situação, está muito próximo dessa disputa, e quando a gente olha aqui a imprensa, realmente o nome dele ficou figurando muito ali, como se estivesse trabalhando contra o Brasil. Me parece que isso não deu certo, afinal de contas, as pessoas, 25% ali culpando Lula e depois culpando Trump, isentando mais a questão de Eduardo Bolsonaro. Quando a gente olha aqui, se a gente for ver algum ponto aqui que eu acho interessante, a questão do voto do segundo turno, que é importante. Quem votou em Lula entende que Donald Trump, com 25,4% de quem votou em Lula no segundo turno, acaba culpando Donald Trump, e depois 21,4% acaba culpando Jair Bolsonaro. E 17% de quem votou em Lula no segundo turno culpa o próprio Lula. Quando a gente olha os eleitores de Jair Bolsonaro, 39% acaba votando, dizendo que Lula é o maior culpado, e depois ali 16% fala de Donald Trump. Então fica muito claro que Eduardo Bolsonaro passou ileso desse problema que aconteceu, dessa situação que vem ocorrendo, acabou não colando na imagem de Eduardo Bolsonaro essa situação. Eu quero chamar atenção, e sempre chamo atenção para isso, porque a gente acaba falando muito sobre renda. Quem me acompanha aqui já sabe que a gente não atende, não faz a questão, não tenta entender o que pensa por renda familiar, e eu sempre explico, existe uma parcela muito grande que não quer dizer só renda, outra parcela que não sabe somar a renda da sua casa ou desconhece. Então esse dado, como ele fica
muito frágil, a gente criou aqui o IDG, que é o Índice de Dependência Governamental. Quanto mais alto a dependência governamental, logo eu tendo a entender, existe uma tendência que as pessoas têm mais problemas econômicos. Aquele alto IDG, que é aquela pessoa que depende diretamente de saúde pública, educação pública, social, ou é um Bolsa Família, ou é um BPC, quem ela culpa mais? 27,5% culpa Donald Trump. E depois 19,4% acaba culpando Lula. Tá? Então as pessoas que têm uma tendência a votar mais em Lula estão culpando mais Lula. 8,8% acaba culpando Jair Bolsonaro, que é um número baixo. 2,8% acaba culpando Eduardo Bolsonaro. Entende que Eduardo Bolsonaro é o maior culpado dessa taxação. Quando a gente fala do baixo IDG, que é aquela pessoa que tem convênio, aquela pessoa que, se tiver filhos, está em escola particular ou universidade particular, não tem nenhum tipo de benefício social, em primeiro lugar, com 29,8% culpando Lula, depois ali Donald Trump com 17%. Então me parece que essa situação, realmente, essa questão da taxação acabou ficando muito colada na imagem de Lula e depois Donald Trump, mas principalmente o presidente Lula. Quando a gente olha também pelos hábitos de consumo de mídia, como as pessoas se informam, para entender, olha, a pessoa está se informando por esse canal, quem ele está culpando mais? E aqui a gente percebe que não tem uma mudança, sempre o presidente Lula acaba pontuando como o maior culpado pela taxação. E quando a gente pega mesmo na televisão, que os eleitores da televisão têm maior tendência a votar em Lula, 26% culpa Lula como a pessoa maior culpada ali pela taxação. Em segundo lugar está Donald Trump, e quando a gente olha as redes sociais, claro que culpam Lula num número maior, né? Então, de forma resumida aqui, a gente trouxe esse estudo. Esse estudo é um estudo mais longo, nós vamos colocar ali na internet, você pode entrar no nosso site e zapear e procurar por ele. Tá? Então, esse estudo aconteceu do dia 1 ao dia 3, nós ouvimos 1.003 brasileiros nos 26 estados, mais o Distrito Federal, e esse estudo só foi possível porque nós temos uma grande parceria com a BR-Cal, que é uma empresa familiar como a nossa aqui, que também de 20 anos de história, que é uma empresa de saque de todo o trabalho de cobrança, o que você precisar de telefonia, vocês podem estar em contato com a BR-Cal, que está aqui o QR Code deles, conheçam, né? Principalmente se é uma empresa e você precisa de um trabalho de telefonia, com certeza vocês vão encontrar na BR-Cal. Caso vocês queiram conversar comigo diretamente, pode entrar aqui também no nosso QR Code. Esse QR Code aqui vai falar diretamente aí com quem trabalha comigo, que vai passar a sua demanda e a gente vai poder conversar, tá bom? Então, isso aqui é um trabalho que é feito sempre aqui com nossos recursos próprios, claro, com o nosso intuito, eu deixo sempre muito claro, é nosso marketing de conteúdo, é mostrar a nossa pesquisa. Tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.